Bom dia, professora. Bom dia. Eu estou checando os materiais de matemática e já estou ligando a câmera. Bom dia, professora. Bom dia. Sabia que hoje é uma sexta dentro de uma quarta-feira? Hoje é o último dia da aula. De aula. Sim. E a Maíra, professora? Sou eu. É Maia. Ah, tá. Arthur não entrou na aula do sexto ano, tá entrando do sétimo. Arthur. Ai. Professora, eu entrei. Amor, aqui é agora a aula do sétimo. Você não assistiu minha aula do sexto, tá assistindo do sétimo. Uai. Você entrou Falando da errado. última aula. Qual que é a... Mas vai ter outra aula de português na quarta, não? Amor, você teve no quarto horário, esse é o último horário. Deve ter confundido tudo. Meu querido, você... Ele Já saiu, João Vitor. Eu entrei na sua aula do sexto. Sem querer. Quem entrou? Eu. Bom dia, professora. Oi, Bom professora, a dia. sua aula foi terminar às 10h25. Foi, porque eu entrei. Na hora do recreio, eu tava aqui fazendo atividade para vocês. Tô aqui fazendo atividade, nem saí daqui, gente. Aí, na hora que aí os meninos começaram a mandar mensagem, professora, que já entrou. Eu falei, gente do céu. Já preparei as 10 atividades, viu, gente? Essas atividades aqui são mais as segundas. Eu acho que vocês vão ter um pouco mais de dificuldade, mas não desanimem, tá? Bom dia, professora. Bom dia, professora. Beleza. Bom dia. Professora, mas você não vai corrigir que você passou ontem, não? Vou. Não, é porque eu já preparei as outras 10, gente, mas eu vou corrigir agora as 10. Aqui, professora. 50? São 50 atividades? O negócio que era para copiar. Gente, pera, calma. Prestem atenção no que eu estou falando. Eu não falei que eu ia passar de 10 em 10? Passei 10, eu corrigi 10. Sim. Então, eu já preparei as outras 10, mas antes de eu passar as outras 10, eu vou corrigir as primeiras 10. Beleza. Ah, nem, professora, ainda tem mais 10? Professora, É, tem e quatro vão ser folhas. 3 partes. E é da mesma matéria? É sobre pronome, substantivo, adjetivo e verbo. Ah, não. Hein, professora? Espera rapidinho, gente. 2, 3. Tem que abrir a atividade de vocês aqui agora. Nossa, tem que conferir um negócio aqui. Só que já devia entender. Cavo, sem falhar meus fundamentos. Segredo. Como é que tá abrindo, viu, gente? Peraí, professor. Deixei aí, como eu falei com vocês, tá? Eu vou corrigindo e vou explicando, tá? Professora, Oi. eu vou ficar sem câmera, tá bom? Oi? Não tem nada que a Larissa falou. Ela vai ficar sem câmera. Tá. Então, vamos lá, gente. O que acontece? Esse grupo de atividades que eu passei, ó, a primeira, agora a gente vai corrigir 10. Daqui a pouco eu já vou postar as outras 10, também são todas fechadas. O terceiro grupo serão 10 questões abertas. Aí acaba, tá? Então, no total, serão 30 atividades
sobre morfologia. Nós temos 10 classes gramaticais. Nós já estudamos todas? Não. O que nós já estudamos? Substantivo, artigo, Adjetivo. pronome, adjetivo e... Qual que foi o último? Estou esse ano, final do ano passado e início dele. Verbo. E verbo. Verbo. Então, as atividades giram em torno dessas 5 classes gramaticais. Tá? Aí eu falo, presta atenção, agora nós vamos corrigir. Eu vou tirar dúvidas. Não sei se vai dar tempo de corrigir tudo, mas as outras 10 já estarão lá para vocês fazerem no feriado. O que eu sugiro para vocês, gente? Vocês fazem aquilo que vocês derem conta de, né, que vocês lembrarem, ou que a gente conseguir tirar a dúvida aqui. Aquilo que vocês não conseguirem, gente, eu vou pedir para vocês começarem a pesquisar. A internet não é só para vocês ficarem jogando, não, tá, gente? Ou vendo vídeo, não. Ou vendo série, sei lá. A internet também é para vocês estudarem. Então, eu vou pedir, gente, para vocês começarem a estudar também. Porque essa matéria, gente, a gente vai ver o resto da vida. Enquanto vocês estiverem estudando, ou querendo estudar, querendo fazer curso, concurso, essa matéria vai cair. Ah, professora, mas eu quero fazer, sei lá, engenharia mecânica. Não tem problema, sabe? Porque no seu curso de engenharia mecânica, você vai ver português. Ah, quero fazer concurso para ser polícia militar, bombeiro. No concurso vai ter português. Vai ser português. Tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, que vocês quiserem crescer, né, na profissão de vocês vão se deparar com o português. Então, é uma matéria que pro resto da vida. Vai ter português em algum momento. Exatamente. Então, a gente tem que aprender direitinho isso aqui. Por que é uma quantidade grande de atividades? Justamente para vocês irem treinando, aprendendo. Não é decorar, não quero ninguém decorando. Quero vocês aprendendo. Por isso que a gente vai devagar. Eu não preciso ficar correndo. Eu não tenho necessidade de correr com a matéria com vocês. Eu tenho necessidade de que vocês aprendam, tá? Ficou na dúvida, não entendeu, levanta a mão. Em casa, não tem um professor do lado, e a gente não vai ficar respondendo ninguém no feriado, porque eu não sou obrigada, né? Eu preciso ter feriado também. Gente, YouTube tá aí, o Google tá aí, tem um monte de ferramenta, que na minha época não tinha. Termino o 6º ano querendo entrar. Que na minha época não tinha e que vocês têm agora, tá? Ah, não consegui de maneira alguma. Na segunda-feira eu vou corrigir. Tá, aí eu vou tirar a dúvida. Mas corram atrás. Tenham o hábito de correr atrás, tá, gente? Não ficar dependendo apenas da professora responder. Tá? Porque isso aqui vocês vão depender. Eu vou precisar de que vocês saibam disso nas outras matérias, tá? Então, vamos lá. A primeira atividade, gente, esse bloco de atividades, é muito para vocês identificarem essas classes gramaticais. Eu não estou nem fazendo, a atividade nem pede tanto uso delas. É mais a questão de identificá-los, né? Assinale a alternativa em que o termo destacado foi classificado incorretamente. Então, a pressa é inimiga da perfeição. Pressa é um substantivo? Deixa eu ver. Gente, ou não é? É um substantivo. É um substantivo, porque, olha, aceitou o artigo A. Aquele livro é perfeito. Perfeito é adjetivo? Tá falando do livro. Tá falando daquele livro. Descansar e estudar, Larissa. Na hora que você estiver formado, ganhando seu dinheirinho, aí você descansa, tá? Enquanto não, você tem que estar na labuta. Tem que estudar. Vivo, feliz, é verbo? Não. Sim. Sim. Do verbo viver? Eu vivo, tu vive. Eu coloquei assim. E aquele livro é perfeito, é adjetivo? Agora a letra D. Olha a pegadinha do malandro. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Feio é adjetivo? Não, é um artigo. Não. Ele tá. Não, é um adjetivo. Ele tem um artigo. Qual é a classe gramatical que aceita o artigo? Substantivo. Substantivo. Então é a letra D de dado, tá, gente? Tá. Vou marcar aqui e vou até postar a correção depois. Tem gente que faltou para poder pegar, tá? Não apareceu. Então, gente, letra D de dado.
Quem ama o feio, por quê? O feio aqui não é artigo, não é adjetivo. Ele é um substantivo. Nossa, Dois. até meio na nossas férias, a gente vai ter que fazer atividade. Não, Essa mas é folga. rápido vocês fazem, gente. Um dia vocês fazem, junta 4 dias aí, pega um desses dias e vai estudar. Só isso, gente. Na frase, foi feita uma investigação. 1 hora, 2 horas você termina. Na frase, não, se você tiver fera, rapidinho você termina, senão vocês vão ter que procurar e estudar um pouquinho, gente. Na frase, foi feita uma investigação minuciosa. O termo destacado é verbo, substantivo, adjetivo ou pronome? Eu marquei substantivo. Eu marquei substantivo também. Então, vamos lá, gente. Foi feita uma investigação minuciosa. Vamos pegar os termos investigação minuciosa. Qual dessas duas palavras aceitou um artigo? Investigação ou minuciosa? A investigação, né, professora? Investigação. Certo? Então, meu substantivo é a palavra investigação. Investigação. Minuciosa. Você sabe o que é minuciosa, gente? Não sei o que é isso. Você sabe o que é minuciosa? Eu acho que eu sei, só que eu não sei se... Minuciosa é como se fosse detalhada, uma investigação detalhada. Então, minuciosa é uma característica de investigação. Não é qualquer tipo de investigação, é uma investigação minuciosa, específica, tá? Então, eu estou caracterizando o meu substantivo investigação. Então é adjetivo. Então, é adjetivo, letra C. Acertei. Viu como é que a gente descobre o que é um adjetivo e o que é um substantivo? Para todo adjetivo, a gente tem um substantivo. Tá? Para todo adjetivo tem um substantivo. Então, se a palavra está caracterizando, especificando, diferenciando, por exemplo, eu quero uma blusa amarela. Quando eu falo que eu quero a blusa amarela, quando o amarelo não está só caracterizando blusa, está diferenciando das demais. Eu não quero uma blusa azul, verde, eu quero uma blusa amarela. Ou seja, eu estou diferenciando uma blusa das demais. Tá? Que é a mesma coisa que investigação. Não é qualquer investigação que eu quero uma investigação minuciosa. Eu estou caracterizando meu substantivo investigação. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato. Nesse trecho retirado do conto Acaolha, o termo pobre pode ser classificado como verbo, substantivo, adjetivo ou pronome? Eu marquei substantivo. Marquei substantivo. Aí, gente, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. Eu falei com vocês o seguinte, Adjetivo. que antes da palavra... como é que fala, gente? O substantivo é o termo que aceita o artigo, certo? Artigo. Beleza, aí tem lá, os pobres jantares. Vamos pegar só aqui, olha, os pobres jantares. Nesse caso, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu coloquei, até acho que mais de uma questão, dessa forma de propósito. Quando eu pego os pobres jantares, esse os, ele não está para pobres. Esse os está para jantares, tá? Não está do lado. Pobre, se eu falo, por exemplo, os pobres pediram comida. Esse pobres, ele é um substantivo. Eu estou falando dos pobres. Agora, se eu falo jantares pobres, o substantivo é jantares e pobres está caracterizando o quê? Jantares. O que está acontecendo aqui nessa expressão, os pobres jantares? Eu simplesmente troquei a ordem. Eu poderia colocar os jantares pobres. De novo, para todo adjetivo tem um substantivo, então a gente tem que ficar ligado nisso. Então, pobres, jantares, ou seja, pobre está caracterizando, especificando o jantar. Não é um jantar rico, não é um jantar, sei lá, é um jantar pobre, está especificando. Então, aqui é um adjetivo. Então, só toma cuidado, gente, porque às vezes o adjetivo não é comum. O adjetivo, na nossa língua, tá, gente? No inglês, se eu não me engano, o adjetivo sempre vem antes do substantivo, né? Mas na língua portuguesa é mais comum vir substantivo e depois adjetivo. Porém, eu posso colocar o adjetivo antes. Por isso que o artigo está perto do adjetivo e não do substantivo, tá?
Mas o artigo os aqui, gente, ele está relacionado a jantares e não pobres, tá? Então, vamos agora para a próxima. Oi. Eu tava com muita dificuldade nessa matéria, aí eu revi as aulas e, por enquanto, eu acertei todos. Muito bem. Gente, o negócio, gente, é que vocês precisam criar o hábito de estudar, tá? Quem não gosta de estudar, e é muito comum você não gostar de estudar, e normalmente o não gostar de estudar tem a ver com a sua dificuldade. Porque normalmente o aluno, né, a pessoa que tem muita dificuldade, ela não gosta de estudar. Porque a gente gosta daquilo que a gente sabe. Se a gente não sabe e não está aprendendo, a gente não gosta. Então, as pessoas que têm mais dificuldade, elas precisam se esforçar mais para poder chegar uma hora. Isso, quando você estuda muito, se esforça muito, chega uma hora que isso vai virar um hábito e você vai começar a gostar. Pode falar, Larissa. Todos os dias, porque, tipo assim, mesmo não vem para casa, 3 horas da tarde, eu vou, entro e fico umas 2 horas, geralmente é 3 horas, tem dia que é mais, umas 2 horas só estudando. Hábito, gente, não precisa estar 4, 5 horas por dia, porque vocês gostam de fazer outras coisas, mas crie o hábito de estudar, de tirar dúvidas. Igual eu falei com vocês têm ferramentas em casa que na minha época eu não tinha. Então, cria esse hábito. É chato, mas é um chato que uma hora vai virar hábito e uma hora vai ser uma coisa prazerosa. Porque é muito legal, gente. Não sei se eu comentei com vocês. Eu gostava muito de matemática na época da escola. Gostava muito mesmo. E o professor passava um tanto de atividades. Quando eu chegava no resultado, e os livros de matemática têm resposta no final. Só que não tem como é que você faz, só tem o resultado. Quando eu chegava no resultado que estava lá, gente, era uma felicidade que vocês não têm noção. Só que aí, a felicidade é porque você o quê? Aprendeu. Você saber é muito legal. Professora, posso falar uma coisa? Pode. Acho que o meu não é dificuldade nem nada, não. Até porque eu sempre odiei história. Uma vez, quando minha mãe me obrigou a estudar demais, eu tirei nota máxima em história. Acho que o meu é mais preguiça mesmo de fazer, sabe? Não, tem a questão da preguiça. Porém, Joãozinho, você tem que entender uma coisa. Você não tem escolha, você tem que estudar, certo? Então, é muito melhor eu, por exemplo, tentar vencer a preguiça. Por exemplo, eu tenho preguiça de fazer atividade física. Só que eu cheguei numa fase da minha vida que eu sou obrigada, porque senão eu não vou ter coluna. Então, eu sou obrigada a ir lá, apesar de que hoje eu gosto do Pilates. Mas eu sou obrigada a fazer, não é porque eu gosto ou não gosto, porque eu sou obrigada. Porque se eu não fizer, eu vou ter consequências. A mesma coisa com a escola. Se vocês não estudam, vocês vão ter consequência. Qual que é a consequência? A pior consequência não é ser reprovado. A pior consequência é você não aprender. Porque tem gente que passa de ano sem aprender. E aí, uma hora, gente, a conta chega. É a mesma coisa, por exemplo. Eu vou ali na vendinha, no supermercado, e compro fiado. Aí, hoje, eu compro R$5. Amanhã, eu compro 10. Aí, na semana que vem, eu compro 50. Eu só estou aumentando a minha dívida. Se eu pago toda semana, a minha dívida ela é menor. Se eu espero que eu vou ter que pagar no outro mês, ou eu enrolo 2 meses, a minha dívida, que era desse tamanho, vai ficar o quê? Deste tamanho. A mesma coisa vai acontecer. Quanto mais vocês deixam de estudar, maior vai ser a dívida de vocês. E uma hora, gente, a conta chega. Pode não ser este ano, tá, gente? Pode ser quando vocês estiverem lá no 3º ano do ensino médio. Aí vocês vão se lembrar daquilo que eu falei, tá? 3 substantivo em. Não conseguiram prever nem a... Vamos olhar frase por frase. Na letra A, não conseguiram prever nem a crise mundial. Quantos substantivos eu tenho aqui? CA2? 4, letra número 4. Tá. Quantos substantivos eu tenho aqui? Gente, vamos pensar o seguinte. Onde tem artigo aqui? A crise. Então, qual que é o meu substantivo? Crise. Então, eu tenho apenas um substantivo. O mundo agora está preparado para enfrentar o vírus. Quantos substantivos eu tenho aqui? 2. 2, que é mundo, o mundo e o vírus. Quando eu fiz essa atividade, pela primeira vez, estava assim,
O mundo não está preparado para enfrentar o vírus. Agora, graças a Deus, o mundo, não o Brasil, né, gente? Agora o mundo está preparado, porque a gente tem vacina. A novidade pegou os alunos e os professores desprevenidos. Quantos eu tenho aqui? Aí, professor, Dois. o mundo está preparado, sim, só o Brasil que ainda está um pouco Dois. atrasado. Exatamente. 2. Eu tenho novidade, Ah, é novidade. É. alunos e Alunos e professores. Professor. Então, letra 3. C, C. acertei. Na letra D tem eles não conheceram as lutas diárias daquele povo. Quantos substantivos eu tenho aqui? 1. Deixa eu ver. Não. 1. 2. Lutas e povo. Ah, professor, mas não tem artigo aqui. Mas ele aceita o povo. E tem um pronome aqui, ó. Lembra que eu falei dos determinantes do substantivo? Eu falo que o substantivo é aquele que aceita artigo, mas ele aceita os outros determinantes também. Eu falo do artigo, que é o artigo mais fácil. Mas aqui, olha, um determinante que é o pronome, acompanhando o povo. E na dúvida, eu posso colocar o povo, certo? Aqui tem 2. A letra C. 5. Você mexendo no telefone, não? O aplicativo. É igual eu, começando a mexer. Pra rotear a internet, eu não sei, não. Ixi. A alternativa em que o termo em destaque exerce a função de substantivo é. Aí lá tá todas as questões tem amarelo. Qual delas é um substantivo? A, B, C ou D? Acho que é Eu Ah, acho que é a D C, de dado. professora. Acho que é a C. Qual delas, Larissa, tem o artigo? Aceita o artigo? Aceita o Ah, artigo? tá. Ah, tá. Eu pensei que vocês Os falaram assim amarelos. Os amarelos de Van Gogh amarelos, tornaram suas telas famosas. Todas as outras são características. Olha aqui, gente. Sorriso amarelo. Amarelo caracterizando sorriso. Tons amarelos. Amarelos caracterizando tons. Um traço amarelo. Amarelo caracterizando traço. Agora, os amarelos de Van Gogh tornaram suas telas famosas. Esse amarelos aqui está caracterizando alguém? Não. E ainda aceitou o artigo aqui. Entendeu? A descrevendo. Leia a música de Djavan. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exatamente quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Então, vamos lá, gente. Deixa eu falar um pouco sobre os pronomes, tá, gente? A gente primeiro vai pensar, nós vamos dividir primeiro os pronomes em 2 vertentes. Vamos pensar assim. Eu vou chamar de pronome substantivo e o segundo de pronome adjetivo. Os pronomes substantivos, qual que é a função deles? Eles substituem um substantivo. Então, se eu falo assim, ela saiu. Esse ela está substituindo uma pessoa, certo? Sim. Então, quando se eu substituir esse ela por a pessoa, seja Larissa, seja menina, seja garota, essa palavra é um substantivo. Então, o ela está substituindo um substantivo, certo? Ou refere-se a um substantivo. Quando o substantivo quando o pronome está no lugar de um substantivo, ou referindo-se a um substantivo, eu chamo esse pronome de pronome substantivo. Agora, quando o pronome acompanha um substantivo, aí eu chamo de pronome adjetivo. Por exemplo, meu celular descarregou. O pronome meu está acompanhando o substantivo celular. Aí eu chamo de pronome substantivo, ou de pronome adjetivo. Quando eu falo para vocês dos determinantes do substantivo, aí eu falei que quais são os determinantes do substantivo? Vocês se lembram? Tem 3 dias, gente. Quais são os determinantes? Quais são as classes gramaticais que existem em função do substantivo? Se eu tiro o substantivo, não tem como elas existirem. São esses os determinantes. São artigo, vamos prestar atenção, viu, gente? Tem gente aí
Viajando, né, Lucas? Vamos olhar para a professora aqui. Vamos lá. O artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome. Porém, é o pronome adjetivo que é determinante, tá? Quais são os pronomes determinantes? Quais são os pronomes adjetivos? Os pronomes possessivos, que indicam posse. Meu, minha, sua, teu, nosso. Os pronomes demonstrativos. Este, aquele, esse, isso, aquilo. E alguns pronomes... Ai, gente, peraí. Indefinidos. Que são, por exemplo, cada, todos, tá? Então, esses são os pronomes adjetivos. E quais são os pronomes substantivos? Os pronomes pessoais e alguns indefinidos. Por exemplo, o eu, tu, nós, vós, eles, o o, o a. Lembrando que o a, ele pode ser artigo, mas ele pode ser pronome também. Quando ele é artigo? Ele é artigo quando ele está acompanhando o substantivo. Quando ele é pronome? Quando ele substitui um substantivo. Por exemplo, João viu um carro. Comprou o imediatamente. Esse o está substituindo o substantivo carro. Por isso que ele é um pronome e não um artigo, tá? Então, vamos lá. O pronome teus é possessivo? Sim ou não, gente? Professora, só para te avisar, é a 6 eu não fiz, tá? Tá. Mas vamos lá. O teus. Tá dando ideia de posse? Sim ou não, gente? Sim. Então, ele é um pronome possessivo. O pronome me é pessoal do caso oblíquo? Aí é a hora de vocês pesquisarem. É também, tá? Me, mim, comigo, te, ti. Oi? Eu pesquisei o que eram pronomes do caso oblíquo e não entendi o que era. O que acontece? Eu tenho os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles são divididos em... Pronome é matéria muito grande, tá, gente? O pronome oblíquo, os pronomes pessoais são divididos em pronomes pessoais do caso reto e os oblíquos. Os pessoais do caso reto são eu, tu, nós, vós, eles. Ou seja, eles têm a ver com as pessoas do discurso. O que é discurso? Uma conversa. O eu, quem fala. O tu, quem escuta ou com quem eu estou falando. E o ele é de que ou de quem eu falo. Certo? Então, são os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes oblíquos, gente, não são de quem eu estou falando, não são pessoas do discurso. Normalmente, eles substituem um substantivo, tá? Que é o a, o me, o mim. E, às vezes, gente, eles são complementos do verbo. Quando eu falo, por exemplo, comprei o. Quem compra, compra alguma coisa. Esse o tá completando aí o verbo comprar. Não vou entrar muito nisso, não, porque a gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá? Então, sim, o me é o caso oblíquo, sim. O pronome tu é pronome pessoal do caso reto? Não, pera. É assim. Então, todas Estão Estão certas. certas. estão corretas. E acertei. Eu também. Eu acertei, professora. Eu errei. Sim. 7. Qual das alternativas destacadas não é um adjetivo? As pesquisas eliminaram parte da emoção. Os bons candidatos nem sempre são eleitos. Sexta-feira da Paixão é feriado nacional. As grandes empresas patrocinaram o campeonato. Qual vocês marcaram? Acho que é a C. A C Eu não é marquei adjetivo. eu marquei a C. Então, vamos lá, gente. Não é um adjetivo. Vamos pegar da D para A, tá? As grandes empresas patrocinaram o campeonato. Vamos lá, uma por uma, tá? Grandes, a mesma coisa, está do lado do artigo as, porém, esse as é de empresas. Grandes está caracterizando o substantivo empresa. Se grande está caracterizando, então ele é, sim, um adjetivo, certo? Certo. Sexta-feira da Paixão é feriado nacional.
Nacional é qualquer feriado? Não, é um feriado específico. Não. Então, nacional está especificando o substantivo feriado, certo? Então, a letra C é um adjetivo. Os bons candidatos nem sempre são eleitos. Então, gente, os bons é característica de candidatos. Pensando aqui, olha, o artigo está do lado de bons, o A está no lado de grandes, mas está relacionado a empresas e os candidatos, tá? As pesquisas eliminaram parte da emoção. Presta atenção, parte aceita o artigo A? Eu posso falar a parte da empresa? Ou a parte da emoção? Eu posso falar assim? Posso, gente. As partes, por exemplo, as partes do livro são. Posso, não posso? Pode. Então, parte aceita artigo. Então, aqui é um substantivo, tá? Não é um adjetivo. Beleza? Uhum. Sim. Vou dar uma olhada aqui em quem tá aqui, gente. Daqui a pouco eu faço. Nossa, eu fechei sem fazer chamada. 8. Indique a opção em que a classe gramatical da palavra destacada não está corretamente identificada. Alguém sabe que foi decidido na reunião? Alguém é um pronome? Sim, é um pronome indefinido. Levou-a embora para casa. Esse a é um artigo? Ah, é? Sim. Qual o substantivo que o a está acompanhando, gente? Não é um artigo. Você acabou de explicar. Aqui está substituindo uma pessoa. Quando o a está substituindo uma pessoa, ele é um quê? Um pronome, tá, gente? Então, aqui é a letra B. Ele tem um falar esquisito. Falar, originalmente, é verbo, mas ele está acompanhado por um artigo. Substantivei o verbo, então é um substantivo. E a encomenda não chegou. Chegou, vem do verbo chegar, verbo. Pegar. Sete, letra A, viu, Larissa? Obrigada, professora. 8, letra B. 9. Todas as alternativas apresentam locução verbal. A gente viu isso no início do ano, que são 2 verbos ou mais, mas que tem sentido de apenas um. Por exemplo, estou falando. Estou falando é uma locução verbal, mas o sentido é apenas de falar, né? Falar. Exatamente. Então, vamos ver. Todas têm exceto. E se ele fosse morar longe, bastava me ignorar se ao menos só eu soube que ela ia morrer. Aniversário, ficamos reunidos em redor. O que vocês colocaram? Eu coloquei a D. Eu coloquei a D. Então, vamos lá. Coloquei D. Ficamos reunidos. Locução verbal. Ficar e reunidos. Tá? A C. Certo. Ia morrer também. Presta, aqui, ó, ficamos reunidos. O verbo ficar e reunir. Ia morrer. O verbo ir e o verbo morrer. Não era para nós ter marcado que não tinha. Exatamente. Aí na letra A tem fosse morar. O verbo ir e o verbo morar. É a letra B. Nossa, velho. Demos mole, tá, minha tropinha? Luquinha, deu um E a última deu para corrigir tudo. Gracinha. E aí eu vou postar para vocês fazerem de 1 a 10. Professor, como deu antes do tempo, você vai soltar a gente? Vou liberar vocês, tá? Porque vocês vão deixar atividade para vocês. Assinale a opção em que a palavra rápido não assume a função de adjetivo, ou seja, se ele não tem a função de adjetivo, significa que ele não está caracterizando o substantivo. Vamos lá. Aquele atleta é o mais rápido.
estava esperando um atendimento rápido, venha rápido, os aventureiros são rápidos. O que vocês marcaram? Eu marquei a C. É a letra C. Marquei A. Olha, a letra A. Rápido está caracterizando atleta. Atleta. Aqui o rápido está caracterizando o atendimento. Na letra D, rápido são os aventureiros. Aventureiros. Agora, venha rápido é o modo. A gente não viu essa matéria ainda, que chama advérbio. É o modo que a pessoa está indo. Então, é o único que não é. Mas mesmo que vocês não tenham visto o advérbio, dava para responder. Por quê? As demais são adjetivos, tá? Pessoal, eu vou postar lá a correção, viu? Estudem. Não precisa estudar o feriado inteiro. Tira um dia, uma horinha, umas horinhas aí para vocês estudarem e fazer a atividade que eu vou postar, tá? Beleza. Beijo. Beleza. Tchau, Quer jogar alguma professora. coisa? Oi? Vocês vão jogar alguma coisa hoje? Eu vou. Ô, Eu João, Me liga aí, não, João. Me liga aí. Pode ô, ser. João, peraí, Oi. professora. Eu vou mandar um negócio no chat só pro Tá. João. Sim, senhora. Anho! Ania, no bruseira pela. Não! Quem quiser sair, pode sair, tá, gente? Eu só tô deixando os meninos combinarem, sei lá o quê. Anho! João já perdeu. Ô, João, tem um... Entre o que eu vou te mandar... Me manda no WhatsApp, não é melhor não? Ah, mandei. É porque tem um tracinho assim, ó. Esqueci o nome do traço. É a... Underline. É, um tracinho assim, ó. É underline. Eu vou falar no TikTok, gente. Tô brincando, viu, Larissa? Tô brincando. Isso dá hora, Beleza. dá hora. Vamos. Ô, Lucas, você voltou a jogar Free Fire? Vocês vão jogar o quê, João? Free Fire? Sei lá. Joga qualquer coisa, Qualquer já te falei isso coisa. 1000 vezes, no Larissa. Assim, ó. Bora jogar Roblox, Lucas. Não, Deixa eu vai. Aqui é um, né? Tá, já vi. Eu vou pesquisar aqui pra você o Vivi. Calma aí. Deixa eu só reinstalar aqui o Free Fire. Underline. É underline isso aí. Underline. Eu sempre esqueço o nome desse. Calma aí. Toker. Já entrei aqui no meu emulation. É um? TikTok 1? Isso. Igual que a Maria mandou aqui. Tô entrando, eu tô reinstalando o Free Fire que eu desinstalei ele, que eu troquei de emulador. Uai, Ô, Só ver o professor. que tá na loja. Vambora. Eu falei com o professor Eric que eu jogava. Ele ficou surpreso. Que professor que você falou? Com o Eric. Porque tu tem cara de quietinha, Larissa. Você não tem cara de quem joga Free Fire, não. Não, ela é mó falida, filho, só tem skin. Ih, filho, eu também sou desse jeito. Então, dá pra você jogar com ela. Na verdade, eu sou até bonzinho, mas eu também tenho muito skin. Ô, Lucas, eu tenho Eu aquela da peguei o cobra, passe dessa aquela temporada. da cobra, que troca de cor. Tô ligado, você consegui tem pegar. skin lá? Tenho, aí. Claro que eu tenho. Doido. Ô, João, Oi. pegou o passe dessa temporada? Não. Eu peguei. Uma vez que eu recarreguei foi nesse trem da cobra, eu só peguei essa skin, peguei o Cristiano Ronaldo e mais nada. Que dia que você vai me dar sua conta, Eu João? peguei o Alok. Não de edição nunca, né, Zé? Pô, mano, aí é paia, né, velho? Ô, velho, você ficou sabendo, né, mano, que eu perdi minha conta, né, Gemadona, sabe aquela lá? Aham, tô ligado, você me falou. Eu jogava com você, me hackearam, mano. Você já criou outra? Criei, mano.